Você tem problema com os vizinhos barulhentos, entra com processo judicial, é marcada a primeira audiência. É para você que eu estou fazendo esse vídeo. Olá, pessoal. Aqui é Renato Rodrigues, sou advogado especialista no combate à perturbação de sossego. E nesse vídeo eu vou falar de você que já entrou com um processo contra o seu vizinho barulhento por causa do excesso de barulho dele. Está marcada a primeira audiência e eu vou te dar algumas dicas do que você tem que fazer nessa audiência e a importância dessa audiência. Então vamos lá. E é muito importante nesse vídeo porque eu vou te ensinar como que você vai fazer um acordo com o vizinho barulhento. Vamos lá então, gente. Primeiro, quero dizer o seguinte: acordo na justiça é sempre bom. Por que é sempre bom? Porque evita o processo prolongar, evita o processo ir mais longe e, principalmente, você já resolve o seu problema ali naquela primeira audiência. Vários dos meus alunos do Silencio Barulhento sem advogado resolveram tudo na primeira audiência. Não precisaram esperar até o final do processo. Outra coisa. Segundo, acordo é igual sentença. Como assim? Você fez acordo com o seu vizinho barulhento, é como se o juiz tivesse dado uma sentença contra ele. É como se o juiz tivesse falado, olha, daquele jeito que você fez o acordo, o juiz condenou ele a fazer daquela forma. Entenderam? Aqui lá vale acordo, vale igual uma sentença. Terceiro, se o seu vizinho barulhento ele não cumprir o acordo, tem como acionar, tem como fazer ele cumprir esse acordo através do que a gente chama de cumprimento de sentença. Isso é possível, tá? Ou execução, se for um processo maior, tá? Importante saber que, olha, se o seu vizinho não cumpriu o acordo, ele pode ser acionado para cumprir, tá certo? Então, gente, eu vou dar 6 dicas para vocês durante a audiência, vocês ficarem atentos, prestem muita atenção nessas dicas que eu vou dar, principalmente se você for fazer uma audiência, e a última é a mais importante. Vamos então às 6 dicas. A primeira, cuidado com os jogos psicológicos do barulhento. Pode ser que ele queira te enervar, te deixar nervoso. Não caia nessa cilada. Se mantenha calmo, se mantenha sereno, não responda, nem fique olhando para ele, deixe o juiz pensar que ele que é a pessoa problemática, que ele que é a pessoa com problema e que você só está ali para buscar uma solução, tá certo? Segunda dica, não demonstre soberba ou arrogância. Aí já está invertendo. É para você não ser uma pessoa que chega lá e fala, eu estou no meu direito, então você tem que fazer isso e aquilo, você é obrigado a isso e aquilo. Não é bem assim, gente. Seja humilde. Para você conseguir fazer um acordo no processo, você tem que ser humilde. Isso, não demonstrar arrogância. Escute, fale com um tom baixo de voz, mostre que você é uma pessoa tranquila, que você não está com essa certeza que vai ganhar o processo, porque ele também vai que não dá um acordo do processo, ele pode querer fazer uma vingança só por causa dessa dica que eu estou te passando, que você chegar lá sendo uma pessoa soberba ou arrogante. Terceira dica, gente, essa é importante também, tá? Acordo demanda concessão. Como assim, Renato? Olha, você lá no processo pede que o seu vizinho não faça barulho de jeito nenhum e que ele te indenize em 10 mil reais. É só um exemplo, tá bom, gente? É isso que você pede lá no seu processo. Acordo não é você ganhar tudo. Pode até ser que o seu vizinho barulhento concorde com tudo, certo? Mas o importante é que você não seja tão intransigente e falar assim, eu só faço acordo se eu
se me atender aquilo que eu estou pedindo lá. Não, gente, vocês têm que fazer uma concessão para facilitar, para o seu vizinho achar que ele está tendo uma pequena vitória ali, que ele está ganhando alguma coisa. Então, eu vou dar só exemplo, ninguém é obrigado a fazer isso aí. Você pediu para que ele não faça barulho hora nenhuma, você fixa lá, olha, não faça barulho depois das 10 da noite, porque senão vai ter isso, entendeu? E eu aceito uma indenização de R$ 1.000, R$ 500, só para a gente resolver isso aqui, tá? Você fez uma concessão. E ele vai achar, eu me dei bem, só que na verdade não vai dar bem, porque eu vou passar para as outras dicas lá. O que acontece? É muito importante, tá? Às vezes as pessoas fazem acordo que não fixa a cessação do barulho. Então, gente, importantíssimo, não aceite acordo sem que conste expressamente na ata de audiência que o vizinho barulhento se compromete, fica determinado que ele não irá fazer barulho após a hora, que ele não irá fazer barulho de segunda a sexta. Enfim, tem que ficar bem claro essa cessação, porque senão o acordo não vai valer de nada. Ele só te pagar R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 de indenização, ele não vai parar com barulho se não tiver essa fixação. Outra coisa importante, gente, na maioria dos casos, se não fixar um valor para o seu vizinho pagar, é mais fácil de resolver e fazer um acordo. Como assim? Você faz um acordo bem feito com a próxima dica, que é muito importante, falando o seguinte: olha, fica determinado que o vizinho barulhento não vai fazer barulho depois das 10 da noite em dia nenhum. É um exemplo, tá? E isso é muito importante, que fixe isso aí, igual já falei na dica anterior, mas se você falar assim, então, tá, eu aceito que você se comprometa, que deixe fixado, que você não vai fazer mais barulho depois das 10 da noite. Tudo bem com você? Tá tranquilo? E eu abro mão dessa indenização, tipo assim, você deixa de receber esse valor, porque isso facilita resolver o seu problema. E eu sei que quando você entra no processo, você não está ali para pegar dinheiro de ninguém, até porque não é nem um dinheiro que vai te deixar rico, mas o principal, o mais importante, é que você pare com o barulho. Então, se você não fixar nenhum valor de indenização no acordo, isso facilita você fechar um acordo lá na justiça, principalmente nessa primeira audiência, que ela é a primeira, ela é marcada mais rápido e você já resolve mais rápido o seu problema. Gente, agora é o mais importante. Fixou lá no seu acordo, olha, não vou fazer mais barulho depois das 10 da noite, é isso que o seu vizinho se comprometeu. E não adianta ele se comprometer e não ter uma multa por descumprimento, certo? Tem que ter uma multa por descumprimento, nem que seja uma multa de R$ 300 por descumprimento, por R$ 500 por descumprimento. Se for rico, coloca 2, 3 mil por descumprimento. Aí vai depender, você vai olhar para a carta do seu vizinho e falar assim, não, ele tem que tirar R$ 300 toda vez que ele fazer barulho, eu sei que ele não vai ficar feliz. Eu sei que ele vai pagar esses R$ 300 chorando, entendeu? Isso aí, às vezes, tenta ser um pouco mais maleável que ser, porque o valor da multa, que às vezes por causa do valor dessa multa você não fecha o acordo, não que ele queira fazer barulho, porque eventualmente ele pode achar que pode haver uma interpretação errada disso, e isso pode dar um problema. E outra coisa, além de fixar uma multa, olha só, presta atenção, constar que a simples verificação da polícia militar que está havendo barulho ali num boletim de ocorrência já é suficiente para que seja cobrada essa multa, tá bom, gente? Porque senão o barulhento vai falar assim, mas ele está inventando que eu descumpri o acordo. Cadê a prova? A prova tem que constar na ata de audiência, que é um boletim de ocorrência onde o policial militar vai constar expressamente que esteve no local e presenciou o barulho ali, gente, tá certo? Essas dicas são muito importantes para que você faça acordo no processo. A gente dá outras dicas, ensina isso bem com mais profundidade na audiência, como que você faz essa audiência mais bem feita no nosso curso Silencie Barulhento Sem Advogado.
Você pode achar o link aqui na descrição. E outra coisa, gente, você quer resolver seu problema de barulho, qualquer barulho, baixa o nosso e-book Manual Básico contra o Barulho, que ele é gratuito. É só você acessar o link que tem aqui na descrição. Procura lá, Manual Básico contra o Barulho. E outra coisa, toda terça-feira nós estamos fazendo live, onde eu tiro dúvidas ao vivo sobre seus problemas de perturbação de sossego. Se você quer ser notificado dessas lives, além de ter outros avisos, de outras dicas muito interessantes dos nossos vídeos, entra no nosso canal do Telegram, tá certo, gente? Gente, é o seguinte, nós estamos indicando 2 vídeos aqui para vocês. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe isso com as pessoas que precisam. Paz e sossego para todo mundo.